Eu nasci na roça e fiquei na roça até praticamente os 6, 7, até os 7 anos. E eu lembro que a minha mãe deu à luz a um menininho e essa criança veio a falecer com 20 dias. E eles estavam chorando, né, na casa lá da minha tia, eles estavam chorando tudo e debaixo de um pé de laranjeira. E eu falava para eles: mãe, não chora, não chora, lá ele, é lá ele, é lá ele. Ele tá indo na escada, mãe, olha a escada, ele tá subindo a escada do céu. Então foi aí que eu vi uma escada que ligava do chão até no céu, e era uma escada assim, toda branca, toda enfumaçada, e veio anjos, eu vi pessoas, e foi levando o meu irmão, né? E eu falava para minha mãe: mãe, fica tranquila, fica tranquila, fica tranquila, para de chorar, pai, para de chorar, lá ele tá subindo para o céu. Ok. E naquela época, a vida na roça era muito difícil, tudo, e a gente tinha uma vida assim muito precária, miserável mesmo. E eu tinha que levar milho. Aí eu já estava com 6, 7 anos. Eu tinha que trocar milho por fubá. E eu morria de medo, gente, como eu morria de medo, porque eu tinha que fazer uma caminhada muito grande e levava milho e trazia o fubá, né? E até que a minha tia veio visitar minha mãe e ela percebeu que eu tinha muito medo, então ela me disse que não era para eu ter medo, que existia um papai no céu e que esse papai cuidava de mim. Então eu comecei a conversar com Deus e eu comecei a orar, por isso que eu acredito em Deus. Assim, não da maneira como as pessoas, a maioria das pessoas acredita. Eu acredito que Deus está sempre junto da gente. No caso, é o eu sou Deus, né? E daí eu perdi o medo e eu fui levando a minha vida, fui levando, fui crescendo. Aos 14 anos de idade, eu tive uma visão. Eu vi a minha avó, mãe do meu pai, e eu fiquei muito assustada e tal. Então eu comecei a ver as coisas, comecei a ver vulto. Eu vi pessoas, porém Certo. vestidas de branco, né? Elas Vestido de estavam branco. todas de branco na escada assim. E eu vi pessoas que Certo. vieram, vi anjos, vi pessoas. E E a aí escada. passou o tempo, você viu sua avó. Passou o tempo e eu vi a minha avó e as coisas foram acontecendo, tudo, e eu não estava entendendo nada. E eu frequentei o centro espírita com a minha mãe, acho que um ano mais ou menos, não quis saber. Aí eu fui para a igreja católica. Foi quando meu pai saiu de casa, tudo. Eu fui pedir ajuda para o padre. O padre falou: minha filha, anda logo, eu estou muito ocupado, tem muito para fazer. Eu não quis saber mais da igreja católica também. E sempre conversando com Deus, sempre conversando com Deus. E eu falava: não é possível, a vida não pode ser só isso, a vida não pode ser só sofrimento, só desilusão, essas coisas. E eu fui me inteirando, fui procurando saber. Depois do padre, da igreja católica, eu fui para a igreja evangélica e fui passando de igrejas em igreja e fui vendo a experiência, tendo visões. E aí eu quis saber, me despertou a curiosidade. E com isso, eu não sabia o porquê que eu estava indo nessas igrejas, porque eu não conseguia ficar, frequentar assídua e ficar ali, né, naquela mesmice toda a vida. E eu comecei a buscar livros, comecei a ler, e um livro que me chamou muito a atenção foi o livro de Emmett Fox e o livro do Joseph, os livros, né, do Joseph Murphy, que eu li quase todos. Todo mundo chama de autoajuda, para pessoas que tá maluca, para as pessoas que tá com depressão, tá com isso, tá com aquilo. É realmente um livro de autoajuda, porque ajuda a gente a despertar e se conhecer melhor. E foi aí que eu comecei a fazer meditações. E através das meditações, eu comecei a ter visões. Eu fui tendo visões, 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 e eu não entendia nada, e aquelas coisas vindo para mim.
E então eu comecei em 2014, eu comecei a assimilar muito acontecimento com as coisas que estavam. Eu via, eu tinha visões, via as coisas, tudo, e de repente as coisas aconteciam. E eu comecei a. Falava, não é possível, né? E como eu ouvia muito falar de Apocalipse na Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia em 2014, porque até então eu só lia aquela palavrinha, aquele textinho, o versículo que o pastor pregava. E daí eu fui lendo por minha conta e fui estudando, fui lendo os livros, né, que eu escolhi para ler e fui descobrindo coisas. Então, eu comecei a entender por que a minha dedicação numa alimentação boa, por que a minha dedicação com a família, porque o sofrimento, porque as coisas ruins vinham, e eu comecei a entender, e eu comecei a perguntar o porquê do mal. E as coisas foram acontecendo. De repente, eu comecei a estudar por conta própria arqueologia. A arqueologia foi para na era da Mesopotâmia para a paleontologia. E aquilo veio surgindo, os conhecimentos foi surgindo até que eu cheguei numa fase de estudar o valor das palavras e saber realmente quem é Deus. Gente, eu tô tão nervosa, meu coração vai sair pela goela aqui já já. E eu comecei a estudar o valor das palavras. Então eu descobri, eu falei, poxa vida, e você, Flávia, você disse uma coisa, você sempre, às vezes, pergunta, fala assim, mas por que tanta maldade? Por que as criancinhas sofrem? Por que tanto sofrimento nesse mundo e Deus não faz nada? Eu vejo Deus da seguinte forma, é como se fosse uma fábrica de carro. Deus fabrica os carros e aí dá para a distribuidora manda para as lojas e vem para nós e nós vamos cuidar dele, né? Se um carro quebra, por exemplo, a gente não vai levar o carro de volta para a fábrica, né? Porque a fábrica é muito grande, não vai mexer. Então, dentro de nós tem todas as coisas que nós precisamos para ser, para fazer, para ter uma vida boa. Então, eu comecei a ver que Deus deu para gente a força e o poder, não está fora da gente, é muito certo quando todo mundo vai, faz a live e diz que a gente é muito forte, que nós temos uma força e um poder imenso. Realmente isso é verdade, nós podemos todas as coisas na nossa força e no nosso poder. Quando Deus não conhece, na minha concepção, na minha teoria, Deus não conhece a palavra não. Então, tudo que nós pedimos para Ele dá. Ele fez tudo perfeito, tudo equilibrado, e fomos desequilibrados, fomos impedidos, fomos confundidos no nosso crescer, tudo. É igual uma plantinha. Se a gente deixa a plantinha num ambiente bom, com tudo de bom, ela vai crescer, ela vai se inteirar, vai ser formosa, vai fazer a sua função. E nós temos que fazer a nossa função. Então, quando nós fazemos a nossa escolha, nós saímos do padrão verdadeiro que somos. Quando nós aceitamos algo que vem de fora, a gente se perde, porque nós já somos. Nós somos saudáveis, nós somos jovens, nós somos inteligentes, somos sábios, enfim, tudo está realmente dentro da gente. Na Bíblia Jesus disse, entra no seu quarto, quando for orar, entra no seu quarto e fecha a porta. Entrar dentro do quarto e fechar a porta, para mim, significa entrar no quarto e fechar aliás, fechar seus olhos, fechar sua boca, entrar dentro de você e procurar o seu bem, a sua riqueza, a solução
dentro de você. Ok. Quando Jesus diz... Ai, perdi aqui o fio da meada. Eu marquei aqui, deixa eu ver. Eu só dar uma olhada. Tá. Então, a gente não pode aceitar as coisas que vêm de fora. Quando nós escolhemos, nós saímos do nosso padrão, nós saímos da nossa verdade e a gente acaba se perdendo. Por quê? Aí eu quis saber por que a maldade, a gente fica velho, feio, doente, enrugado, faltando pedaço. A gente, hoje em dia, nós somos um Frankenstein, né, Flávio? Tira pedaço, põe pedaço de um, tira pedaço de outro, põe pedaço, sabe? Eu comecei a lembrar dos filmes de Frankenstein, que eles fazem experiência lá e põe um pedaço de um, pedaço de outro. É o que está acontecendo com a gente hoje. Então, nós somos, quando nós deixamos de ser, escolhemos, fazemos escolha, nós deixamos de ser a verdade que somos. Então, aí é o pecado. Nós pecamos aí. Entra a experiência. Porque a nossa função, na minha teoria, a nossa função aqui na Terra é gerar energia, energia positiva. O salário é ser feliz. Feliz na saúde, feliz nos negócios, na vida financeira. É difícil? É difícil. Por quê? Aí entra os nossos amiguinhos extraterrestres, né? Que nós somos... Gente, é uma coisa impressionante. Eu comecei a perguntar por que o mal existia, da onde que vinha o mal. Foi aí que eu comecei a ver umas coisas estranhas no céu, e comecei a ver luzes, e comecei a ver naves que pareciam um bumerangue, que parecia um triângulo. É uma caixa retangular dourado, dourado em ouro velho, prata, em termos de gota, prato. E eu vi um que parecia uma pedra que saía de cima, de trás da serra, daqui onde eu moro no pé da serra, e eu vi aquele mundo daquela pedra suspensa. Eu falei, gente, isso não é possível. Isso não é possível. Desculpa. Isso não é possível. Só que tinha 2 faróis baixo. E quando eu olhei, eu peguei o celular e fui fotografar. Eu estava junto com o meu cachorrinho e eu vi aquela pedra estava sugando umas gotinhas verdes, saiu umas coisinhas verdes das árvores da mata, porque eu moro no pé da serra e a serra, a montanha toda a floresta. E tá, eu vi, tá visto, tive um problema na vista direita, a partir daí meu cachorrinho ficou cego também. Ai, deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. E visto tá visto, né? Ficou por ali. Até que eu fui ver, comecei a procurar vídeos sobre extraterrestre, aquelas coisas e tal, e ver a astronomia, tudo, ver sobre a Terra. Então eu deparei com um negócio tipo Nibiru, uma coisa assim. Eu lembrei da pedra, o Moa, eu lembrei da pedra. Então, eu casei uma coisa com outra. Então, nós somos sugados. Tudo nessa terra é sugado. A nossa função aqui na terra é ser feliz, ser saudável, ter tudo de bom, do maior e do melhor. Ok. Quando nós aceitamos, nós aceitamos coisas fora de nós, a gente, é muito difícil chegar até aqui, até onde eu cheguei, diante das coisas que eu vi, que eu presenciei, das visões que eu tive. Então, assim, quando nós aceitamos que estamos doentes, que, como que eu vou dizer? As coisas de fora, então eles entram em ação na nossa vida.
porque aí nós pecamos, saímos do nosso equilíbrio e começamos a ter medo, aí a gente começa a acreditar em médico, a gente começa a acreditar que isso pega, aquela pereba vem, e aquilo vai matar, tal. Então, é tudo muito bem planejado, é tudo muito bem confeccionado, arquitetado, porque quando a gente escolhe, eles entram em ação. É tipo assim, uma pessoa que vende aquelas balinhas, que deixa as pessoas meio azuretra, tem o distribuidor, aí ele quer um funcionário. Porém, se ele chega para mim e fala, olha, eu quero que você entregue umas balinhas para mim, para alguém, e eu falo, não, então tá tudo bem comigo, eu não aceitei. Mas se eu aceito as balinhas, então aí eu vou ter problema. Eu vou ter problema, porque aí eu vou fazer a vontade deles. Aí eu vou xingar, eu vou falar palavrão, eu vou roubar, eu vou falar mal das pessoas, eu vou criticar. E é muito difícil, todos nós fazemos isso. Então, hoje a gente está vivendo uma época muito grande, uma época difícil, delicada, e eu posso dizer que até perigosa, porque tá todo, eles estão loucos, porque eles sabem que eles estão perdendo. Aí eles falam, ah, a luz venceu, a luz venceu. Mas que luz? Nós somos a luz está dentro de nós. Então, quando as pessoas desistem do seu corpo, começam a acreditar em doenças, essas coisas. Eu não sei quantas vezes eu já quase morri, entendeu? Mas eu sempre briguei e estou aqui. Eu fui uma vez para os Estados Unidos e eu fui ao toalete. Eu já estava em casa e quando eu fui me recompor, eu caí de testa no chão. Eu estava só em casa, caí de testa no chão e eu comecei a transpirar demais e eu perdi os sentidos. Eu perdi os sentidos, eu falei, gente, tô indo embora. E eu comecei a cair num túnel, né? Aquele túnel escuro, mas tinha uma luzinha lá no fundo. E eu disse, falei, não, não é a minha vez, não, eu não quero ir, meus filhos precisam de mim, eu tenho muito por fazer. E acabei voltando, eu só sei que eu praticamente perdi, né, por um momento, a pressão sanguínea, mas eu não fui embora, tá? Quando meu filho nasceu, eu também quase morri, tive hemorragia pós-parto, e eu estava indo embora e eu falei, Senhor, Deus, manda um anjo cuidar de mim. E apareceu o médico e realmente eu estava com problema, tinha acontecido um erro médico. Eles cortaram deixou, acho que ficou um vasinho que não foi cauterizado e ele virou hemorragia. Tá, aí foi uma das vezes. Da outra vez, foi recente. Depois que eu comecei, assim, vamos dizer, despertar, acordar para a verdade nossa, que nós somos, me aconteceram muita coisa, muita coisa. Comecei a cair na rua, estava andando na rua, de repente apareceu um muro de 70 centímetros na minha frente e eu senti medo daquele muro, cair por cima do muro, no meio da rua, justo na hora que o sinal abriu. Mas, infelizmente, ninguém passou por cima de... aliás, felizmente, ninguém passou por cima de mim, graças a Deus. Depois teve um temporal de areia aqui, arrancou a cortina da minha área de serviço, e eu subi na cadeira, em cima da mesa, em cima da máquina de lavar roupa. E quando eu fui descer, eu esqueci que eu estava em cima da máquina de lavar roupa e soltei o corpo. Só que da distância da máquina para a quina do degrauzinho da minha cozinha, é um espaço grande, mas eu fui bater a cabeça ali, quebrei a cabeça. Fiquei toda esquisita. Bom, nesse período, o Nico estava comigo. Eu ouvia o Nico, mas eu não enxergava nada, eu não conseguia ver, e eu não conseguia levantar, e eu sentia que eu também estava dando tchau coloral.
E o que que eu fiz? Falei, não, 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 eu gritei, eu acho que quando, eu não sei de onde que eu arrumei forças, gritei, falei, não, não vou embora, não vou, não vou. E eu acho que eu ativei a minha adrenalina e voltei. Então foram essas experiências assim que eu tive, e quando a minha mãe também disse, quando eu tinha 8 meses, eu quase morri também. Mas ela fez lá as orações dela, para os santinhos dela. Tô aqui, né, gente, falando com vocês. Ainda nervosa, tô 50% já relaxada. Vou chegar lá. Bom, voltando ao assunto da nossa função. Então, a gente não pode aceitar as escolhas. Por exemplo, eu estou fazendo da seguinte forma: se vem um problema, eu falo, um problema de saúde. Então, é uma enfermidade, eu falo saúde, 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 saúde. A gente medita tanto pedindo sabedoria, conhecimento, entendimento. Então, saúde, vigor, paz, amor, harmonia, alegria. E eu tenho notado que hoje em dia está todo mundo muito louco, todo mundo confuso. Se fala de expansão da consciência, fala de despertar, de conhecer. Gente, eu quis saber, quando eu comecei a ter essas coisas, comecei a ter essas visões, esses esclarecimentos, vamos dizer assim, porque agora eu tomo cuidado, porque eu não lembro o nome dele, mas ele teve aí no Flávio e disse o seguinte, que revelação é velar-se de novo, né? Então, eu tomo cuidado agora. Agora é visão, esclarecimento, despertar. Então, quando eu comecei a ter isso, eu quis saber o que que é consciência, o que que é ciência, o que é. Aí eu comecei a pensar, falei, poxa vida, a pessoa tá lá na cama, né? E o médico olha para ela, parente, né? E fala assim: ah, ele está consciente. Mas a pessoa tá lá toda esmilinguida, toda tá, imóvel, tá lá em coma, desmaiado, né? Então, assim, aí eu quis saber o que que é consciência. Então, cheguei à conclusão seguinte: consciência, para mim, é assim, uma coisa enorme, enorme. Lembrei do filme da Lucy, né? Porque a Lucy, ela foi se expandindo, 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 explodiu, né? Se desintegrou, virou um monte de partícula. Então, o que é consciência para mim? O que é ciência para mim? O que eu quero de mim? Então, eu não posso, o que eu quero de mim, eu não posso pedir para o João, para o Antônio, para o Pedro, para Benedita, entendeu? Eu tenho que ser eu tenho que procurar em mim. Então, eu quis saber o que que é consciência, o que que é ciência, e quanto isso é importante para nós. E eu li no livro de Daniel na Bíblia, porque o livro de Daniel, ele fala muito sobre extraterrestre. Depois eu vou falar o que que eu entendi da Bíblia. Então, ele fala das naves, eu tive essa visão dentro da Bíblia. Ele fala das naves, ele fala das luzes, né? Ele fala da consciência, o livro. Ai, gente, como é que chama o outro livro? Anyway, depois eu lembro. Então, ele fala dos extraterrestres, do que eles são capazes de fazer com a gente. Então, eu quis saber o que, que era consciência, e lendo isso, eu descobri que nós, no terceiro mês, olha que sacanagem, gente, como eles são, né? Não vou falar. No terceiro mês de nascimento, eles bloqueiam a nossa consciência e a nossa ciência. E com isso, é como se tivesse uma mangueira e eles colocassem um clipe ali naquela mangueira para soltar só uma gotinha de água quando eu quisesse. Então, eles fazem isso com a gente.
E tá, isso é bíblico, tá na Bíblia. Não necessariamente nessa ordem, com essas palavras da mangueira, mas tá lá que a nossa mente é bloqueada por eles no terceiro mês de idade. E eles vão soltando, vão soltando. Agora, quanto a mim, por que que eu, assim, não fui muito no começo perseguida por eles? Porque a gente morava no meio do nada, no meio do mato. Então, desde pequenininha, eu fui muito só e então tá tudo certo, né? A não ser o dia que eu comecei a meditar, aí eu vi um monte deles no céu. Tinha centenas, gente. Eu, assim, eu ouvi um zumbido de abelha. Eu falei, gente, mas tá vindo um mundo de abelha por aí, né? E saí, quando eu olhei pro céu, o céu tava anuviado, não tava nublado, tava anuviado. Aquelas nuvens esparsas, com aquelas falhas, e, e eles estavam ali. E eu vi centenas deles, e eu senti medo, né? Pior coisa que eu fiz, porque o medo é o alimento deles. Então, acho que foi aí que eles também me descobriram, que eu existia e que eu estava procurando ser eu. Então, voltando à consciência e voltando lá no livro de, de Daniel, então Daniel diz que no terceiro mês, ele relata isso, que no terceiro mês nosso de vida, a nossa mente é deturpada, bagunçada, né? Inserida um trem na gente, não sei o que bloqueia a gente. Ok. E eu quis saber o que é consciência e ciência, e aí o médico diz: o paciente está consciente. Mas, como eu disse, ele está todo esmilinguido, apagado, sabe lá, né? Está mais para lá do que para cá. Então, se nós pedirmos a nossa consciência, gente, nós vamos entrar na consciência infinita. Aí você fala aí no infinito. Nós temos um jeito de ser, nós temos a nossa restrição. Então, nós temos que ser ciente da nossa consciência. Nós temos que, aliás, nós temos que ser consciente da nossa consciência e ser ciente da nossa ciência. O que é a ciência para mim? A ciência é. A ciência é isso, a ciência é aquilo. Realmente, a ciência tem muitos galhos e é conhecimento. Para mim, é sinônimo de conhecimento. E consciente é você estar apto, pronto para o teu conhecimento. Então, é isso daí. A nossa função aqui, nada mais, nada menos, é manifestar energia, fabricar energia positiva. Porém, inserindo medo na gente, que todo mundo fala, o medo é nosso pior inimigo. E nós somos nossos piores. O medo nos faz nos tornar o nosso pior inimigo. Né? Tem gente que tem medo de sair de casa, medo de perder o filho, medo de dirigir, medo de fazer compra, medo de gastar demais, medo de a conta não bater. Enfim, são muitos medos, mas é o medo. O medo é nosso pior inimigo. Eu descobri isso assistindo um filme infantil. Não vou lembrar o nome do filme. Porque depois que eu quebrei minha cabeça, eu fiquei meia esquisita, mas ainda estou lembrando de alguma coisa. Tá, voltando para a Bíblia. Então, eu quis saber o que é a Bíblia e por que esse livro mexe tanto com a gente e por que ele é tão importante e por que ele corre todo mundo e não tem uma pessoa. Mesmo aquelas que são ateias, elas não. Elas já tiveram um dia a Bíblia na mão, ou já passaram os olhos, ou já viu a Bíblia com alguém. Então, a Bíblia não é um livro religioso. Não existe para nós. Não existe refazer, religar, reconectar, reajustar. Não existe a gente simplesmente é. Quando nós a gente se perde.
Então, a Bíblia é um livro científico, e eu vou dar uma prova disso. Se nós formos em Gênesis, quando fala lá que cai, que Deus emana mel, né? Cai pão do céu. Aí eu quis saber o que é que fala lá, né? Aquelas gotinhas que eles mandam comer lá. Umas gotinhas, manda colher e comer um gomer, e é um negocinho branco, como neve e tal. E eu fui pesquisando, 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 e eu cheguei no shimeji. Vamos comer shimeji e despertar a consciência, gente. Ok. Lê lá, o Flávio, vê se acha aí. Eu acho que é no capítulo 11 de Gênesis que fala. Você vai ver que é o cogumelo shimeji, ou shimeji, entendeu? Então, a Bíblia nada mais, nada menos é do que um livro científico. Quando a gente chega em Apocalipse, no livro de Apocalipse, fala-se do livro da árvore da vida. Qual é a árvore da vida? A árvore da vida, para mim, nada mais, nada menos, é a dona Sequoia. É a dona Sequoia, mas também está escrito que quem conhecer a vida, perderá a vida. Então, o que a gente está vivendo? Nós estamos vivendo a vida dos extraterrestres. A gente está vivendo a vontade deles. Por isso a maldade, a gente está vivendo até as trevas. Porque no Salmo 58 da Bíblia, diz o seguinte. Gente, eu tô trêmula de nervoso. Então, mas assim, o que eu estava dizendo era do Salmo 58, que Davi diz que Senhor, mate-os, quebre os dentes e derreta-o com os lesma. Está escrito lá, gente. Então, a Bíblia, Deus existe. A Bíblia foi escrita para nos alertar. A Bíblia é cheia de dogmas, mistérios e parábolas e hieroglifos para a gente acordar, para a gente despertar. E aí, eu li isso daí, tá tudo bem, até que eu pisei numa grande lesma. E quando eu fui ver a dona Lesma, eu peguei, achei esquisito a carne dela, tá. Aí eu comecei, como eu estava tendo visão dos extraterrestres, essas coisas todas, e eu fui entrando em site, eu não sou muito boa em tecnologia, eu fui abrindo áudios e áudios e áudios, entrando em site, e eu entrei no lugar onde eu me via e eu vi uma coisa será que eu posso falar, Flávio? Eu entrei numa salinha que tinha uma pessoinha assim, 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 cabeçudinha, acho que todo mundo vai entender. Era E um a Grey? cara da pessoa é igual da lesma. Aí eu falei, nossa, então é por isso. Então, qual é a função deles? É sugar nossas energias para que eles tenham vida. Eles comem tudo, eles destroem tudo. Eles comem as nossas árvores, as nossas frutas, deturpam tudo, sugam a gente, feito e faz com que a gente se destrói e destrua o nosso próximo, né? Com inveja, com ódio, com raiva, com essas coisas aí todas que existem. Então, há um desequilíbrio muito grande. Isso me despertou que eu descobri que a gente é bam através do tomate, vocês vão rir. Eu sempre tive mania de limpeza, apesar que agora eu tô bem bagunçadinha. Não suja, mas bagunçada. Eu sempre tive mania de limpeza. E eu comprei um tomate orgânico e coloquei ele numa fruteirinha e deixei ele lá. Mas ele era tão lindo. Eu falei, não vou comer você é tão lindo. E ficou.
tomate foi ficando, 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 ficando. De repente, as sementes começaram a brotar e o tomate lisinho, bonitinho, e cresceu a florzinha, tudo, e o tomate lá lisinho, bonitinho. Então, eu descobri que quando a gente não se suja de coisa, o tomatinho estava lá e não tinha medo, não tinha poluição, não tinha agrotóxico, não tinha pereba nenhuma. E ele ficou lindinho, maravilhoso. Então, assim, eu vi que a gente é a mesma coisa. É tudo interligado. A planta precisa da gente, a gente precisa da planta, a floresta precisa da gente, a gente precisa da floresta. E, gente, é uma coisa assim maravilhosa. E a gente sai do nosso equilíbrio para alimentar coisas que, para alimentar o engano, a dúvida, o medo, para satisfazer esses seres que invadiram o planeta Terra. Que eu vou chegar já já aí. Eles são muito fedidos, eles não aproximam da gente. E outra coisa, eles usam a gente para alimentar eles. Então, por isso que eu digo que a morte é um. Opa, eu não sei se eu poderia falar. Pode É um falar assim, engano. tranquila. Fale tudo o que quiser, não esquenta. Ela é um engano. E o valor que tem as coisas que nos foi dado. Eu tive uma queda de pressão na rua e eu estava no jardim, aliás, eu estava no jardim da minha cidade. Falei, gente, pensei comigo, eu vou despencar aqui. E eu abracei uma árvore e falei para ela, falei, ai, minha amiga, você tá aqui para tirar, né, filtrar o nosso ar, equilibra eu e filtro tudo que tá ruim em mim. E eu me senti bem, veio uma energia assim, eu melhorei na hora, entendeu? Sim, Então, nós somos enganados de tudo enquanto é maneira. A Terra foi invadida, aliás, a Terra já foi invadida, eles se escondem, há um desequilíbrio muito grande da gente, sobre a gente, sobre tudo que é nosso. Só que se a gente crê que eles têm poder sobre nós, nós estamos lascados. E eles estão perdidos, estão se perdendo agora, porque nós estamos descobrindo que eles não têm força e nem poder sobre nós. Então vamos lá, universo. Universo e universal. Gente, universal é infinito, consciência é infinito, ciência é infinito. E universo é restrito, ciente é restrito, consciente é mais restrito. É como se a gente fosse na padaria, pegasse pão. Vocês não vão trazer o pão no braço. A gente precisa de um saco para colocar esse pão, para trazer. Então, o planeta Terra é o planeta mais importante do universo. Por quê? A gente fala de nano, né? Hoje você pega nano, você pega um chip nano, é tanta informação, é tanta coisa que cabe ali dentro que a gente consegue colocar e todo mundo fala, nossa, a tecnologia do alienígena, do extraterrestre. Gente, acorda. Tudo isso foi nós que fizemos, foi a gente que fez. Nós somos despertados a fazer o que eles querem, a gente tem que fazer para nós. Nós somos capazes de transportar de um local para o outro sem. Nós somos capazes de usar telepatia, comunicação, a gente não precisa de celular. Já aconteceu comigo de eu olhar para o celular e eu ver que tudo que todo mundo está digitando. E eu fiquei assustada, eu falei, nossa, eu entrava, a pessoa está conversando com outra pessoa no WhatsApp e eu via tudo, entendeu? Então, às vezes, as pessoas mais próximas de mim falam que eu não sou desse planeta, mas eu sou daqui sim. Não, entre aspas, né? Porque se a gente pegar o nosso sistema solar, a gente vai ver uma grande falha e partículas. Nós somos perseguidos porque nós somos os únicos seres em todo o universo, e universalmente falando, vamos dizer assim, capaz de pensar, de escolher.
Ô, Flávia, eu quero que você me cobre a escolha depois, porque eu tenho algo importante para falar. Então, assim, o planeta Terra é muito importante. A nossa galáxia, a nossa Via Láctea é muito importante para o universo. O nosso universo é muito importante para o universal. Por quê? A Terra foi criada com muito carinho, com muito esmero, com muita beleza, com muita riqueza. A riqueza que a Terra, o planeta Terra tem é infinito. Os outros planetas em volta, está todo mundo procurando, todo mundo pesquisando. Lá fora, gente, vamos pesquisar aqui dentro o que é nosso. Os outros planetas é para o sustento da Terra, eu vejo dessa maneira, é a minha teoria. Eu acredito dessa maneira. E aí tem as 12 portas. O planeta Terra tem 12. O planeta Terra não é um queijo suíço, igual todo mundo fala. O planeta Terra tem 12 portas, essas 12 portas estão na Bíblia, que no caso é norte, sul, leste, oeste, noroeste. Então, cada porta dessa tem uma função. E se nós olharmos o nosso corpo também tem 12 portas. É só contar. Aí você fala, mas tem duas que não. Consciente, ciente, 12. Né? Então, a gente tem que vigiar, a gente tem que se guardar e se proteger. O planeta Terra é cobiçado por causa da nossa energia. Aliás, por causa da energia que o planeta gira para o universo. Nós somos importantes para o planeta Terra. Nós geramos energia e equilíbrio para o planeta Terra. Como? Nós temos que cuidar bem. Mas as pessoas, a ganância, gente, tá tão frio, tô tremendo de frio. Hora de nervoso, tá hora é de frio. Ui. Minha cidade é bem gelada. Então, é tudo interligado. Nós precisamos da plantinha, precisamos de certos animais. Então, precisamos dos frutos. Tudo foi alterado, tudo foi mudado, tudo foi destruída. E todo mundo falando transição do planeta Terra. O planeta Terra está em transição. Se todo mundo voltar atrás, acho que 2000, eu não lembro exatamente, eu sou péssima com data, porque as datas não existem assim. Eu cumpro as datas por questão de responsabilidade, né, que é um cronograma alienígena que fez pra gente. Você vai nascer, crescer, vai ter tantos anos e vai se for, né? Então, morri. Acho que aquele terremoto enorme que teve lá aquele tsunami que teve no Japão, ele deslocou o planeta Terra do seu eixo imaginário 5 graus. E agora, parece que o planeta Terra também, eles conseguiram mudar mais um pouco. Então, o planeta Terra precisa voltar para o seu eixo natural. Voltando para o seu eixo natural, vai gerar energia boa para a gente. Nós também temos nossos eixos, né? Porque tudo é átomo. Então, nós também estamos. Está todo mundo maluco, todo mundo desequilibrado, todo mundo fora do seu eixo. Então, tudo precisa voltar para o seu perfeito equilíbrio. E tudo à nossa volta, mesmo sendo ruim, tem um lado bom. A gente pega uma gangorra, na mesma hora ela está no alto, na mesma hora ela está embaixo. Mas se a gente estabilizar ela fica equilibrada, o meio fica no meio, o começo fica no começo, e o fim fica no fim. Ou seja, a gente tem que colocar tudo no lugar, e isso cabe a nós. Como nós vamos fazer isso? Eu acho que mais para frente a gente vai falar como nós vamos fazer isso. Então, assim, tem que botar tudo no lugar. Mas Deus não existe. Deus existe, gente. E Ele está com a gente há tanto tempo, né? Como diz lá na Bíblia. Estou com você há tanto tempo, Jesus fala. Estou com você há tanto tempo e ainda não me conhece? E é isso daí, gente. É muita coisa para se fazer. É muita coisa para acordar e para despertar. Tá. Como que eu cheguei a tudo isso? Gente,
ouvindo música, hino de igreja, música pop, rock, ouvindo tudo, ouvindo Tina Turner, porque o escritor escreveu a música We Don't Need Another Hero, porque o Raul, gente, eu ganhei um selo da YouTube, de tanto que eu assisti, de tanto que eu ouvi Raul, tentando entender o que ele estava, qual era a mensagem que ele estava trazendo para nós, né? E tantas outras músicas. Tem uma música também da Bruna Martins, que é Força e Poder, que ela fala, sou eu sou a força, eu sou o poder, eu sou o começo, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou tudo em tudo. Gente, para e pensa, o que é tudo em tudo? O que sem ele a gente não consegue viver? Então, nós estamos vivendo a vida dos extraterrestres, dos alienígenas. A gente não está vivendo a nossa vida, a nossa verdade. E a morte é um engano. Por que a morte é um engano? Todo mundo fala assim, umbral. Porque roubou, matou, fez, aconteceu. Vai ficar no limbo. Eu nem sei falar, gente, eu nem sei falar essas coisas que fala. Vai ficar nas trevas, não, vai ser escravo. Na Bíblia fala da escravidão. Acho que a Bíblia ia falar da escravidão aqui na Terra, que igual está acontecendo e acontece até hoje em certas fazendas, né? O pessoal abusa dos outros. E não, a Bíblia está falando de uma escravidão do espírito. Aí fala assim, espírito, espiritismo, espiritualidade. O que é tudo isso? O espírito, ele já está limitado. Morreu, acabou, virou espírito. Espiritual está vivo, porque você tem tudo dentro de você. Então, a espiritualidade. A morte, isso eu vi, gente, é triste. Em Eclesiastes 3 está escrito também, os animais também vão para o mesmo lugar que o homem vai. Ou seja, as pessoas vão. E como que eu cheguei nisso? Assistindo History Channel, quando eles começaram a despertar a curiosidade de saber qual era a propulsão das naves, porque é muito rápido. A bichinha tá aqui, você olha, quando vê, já era, sumiu. Quando vê, aparece outra, você olha, vem, dança na nossa cara, na nossa cabeça, tal, fica bailando, todo mundo, ai que lindo, ai que maravilha. Vocês não sabem o que vocês estão mexendo, gente. Ai que maravilha, que beleza, ai são meus amigos. Não, não são. Eles são os nossos demônios, os nossos diabos, os nossos. Eles que nos enganam, eles que colocam dúvida, eles que nos escravizam. E aí eles loucos, procurando, né, querer entender qual é a propulsão. Aí que entra a escravidão. E isso está lá em Daniel também. Os animais, os espíritos dos animais são usados para carregar essas naves. Nós também somos usados, é onde entra a transposição, manipulação e manifestação do engano, do medo e da dúvida. Hoje em dia, você conversa com as pessoas falam assim, você está falando a verdade. A pessoa olha para você e fala assim, não sei, não vi. Poxa vida, eu sei que a mentira está no auge, o engano está no auge, a dúvida está no auge, o medo está no auge, a violência está no auge. Mas espera lá, gente, vamos dar um crédito, né? Vamos ser humilde. Humildade não é ser capacho, humildade não é dar a cara a tapa. Tá escrito lá, vira outra cara. Imagina que eu vou dar minha carinha para bater, não dou, não. Gente, não é por aí, não.
Então, a gente é super, hiper enganado, traído, escravizado. A gente morre, o inferno começa. E se você fez muita coisa ruim, você vai manifestar. Depois que você morrer, você não tem mais tempo para escolher. Acabou. Você vai ser escravo naquilo que você foi de melhor. Se você foi uma pessoa que tinha inveja da pessoa que cozinhava bem, então você vai ser usado para transpor aquela pessoa para que ela não cozinhe mais bem. Se você tinha inveja de uma pessoa bonita, você é bonito, mas queria a ganância, né? Quer ser mais tal. Você vai ser usado para transpor uma pessoa ficar feia, né? Então é assim que é assim que é usado a magia, é assim que é usado a feitiçaria, são espíritos enviados, escravizados, para fazer coisas ruins, para transpor, para manipular, para enlouquecer, para. Gente, é triste. E eu tenho lutado contra isso, porque quando a gente começa a despertar, a gente começa a ver, você entendeu? A gente começa a sentir, a ver coisas, e eu olho para as pessoas. Flávio, o mais interessante é a pessoa olhar para você e falar assim: eu te amo tanto. E você sabe, você olha para a pessoa e você vê o verdadeiro sentimento dela. Às vezes de uns é engraçado, dos outros entristece, mas quando vem a tristeza, eu falo: não, isso não tem poder sobre mim. Isso não tem poder para mim. Então, a maldade é muito grande. A morte nada mais, nada menos do que é um engano. Eu quis saber o que é a morte quando o Senhor, não sei se eu posso falar o nome dele aqui. Então, quando ele assim, eu sinto muito pela a perda dele. Ele fez um contest para saber, é triste isso, sabe, gente? Eu perdi meu irmão. Ai, perdi meu cachorrinho Nico faz 4 meses. E perdi meu irmão faz. Nossa, meu irmão foi para arrebentar a boca do balão. E ele abriu um contest para saber sobre a morte, se alguém sabia o que era a morte. E eu comecei a pesquisar, mas só para os americanos, né? E eu comecei a pesquisar sobre isso. Então eu descobri que a morte nada mais, nada menos é um engano. A gente vai aceitando todas as imundícias, sujeira, né? Mentira, medo, fofoca, intriga, raiva, ciúmes, um monte de coisa. As pereba começa a aparecer, e não é só da gente, não. As pessoas irradiam isso pra gente e a gente também pode manifestar isso da gente mesmo e a gente pode se vigiar, né? Contra isso. E ele quis saber o que era, então eu fui ver que a morte é realmente um baita do engano. As orações também. Na Bíblia tem de tudo. Livra-nos do mal. Livra-nos da mente, M. Livra-nos da alma, A. Livra-nos da longevidade, L. Livra-nos do mal com O. Eu falei com L, né? Livra-nos da mente, M. Livra-nos da alma, A. E livra-nos do universo, O. Mal. Então, isso aí me deixou, gente, isso daí me deixou meia bagunçada, meia esquisita. Então, eu não falo assim mais essas coisas nas orações, meditações. Então, eu falo, me livra de tudo que não me agrada. É o melhor que tá tendo, entendeu? É o melhor que há, né, Lívia? Eu acho que é o melhor que tá tendo. O que não me agrada sai fora, o que não me agrada cai.
Então, gente, qualquer coisinha assim, energia ruim, né? Aí fala também na oração, o Senhor está no meio de nós. Gente, são as emoções. Bem no umbigo. Eu não entendo nada desse negócio de eu ia falar chácara, tanto é que eu não entendo. Chakra, né? É meu chakra, essas coisas, eu não entendo nada disso. Mas eu sei que quando uma pessoa faz a gente ficar com raiva, dói logo abaixo do umbigo. E fica ruim. E quando a pessoa tem raiva da gente, logo abaixo do umbigo estufa. Né? Então, a gente tem que dissolver e falar, epa, eu sou paz, eu sou harmonia, eu sou alegria, eu sou a vida do todo poderoso. Né? Eu sou o bem com o bem. Ou eu sou acima do mal e acima do bem. Então, eu sou neutra. Né? Eu não faço mal para ninguém, eu não julgo ninguém. Não, gente, não estou falando que eu sou assim, não. Eu estou dando exemplo, porque a gente peca, a gente cai, a gente tropeça. Mas eu estou lutando e estou brigando aqui com o cobertor nas minhas pernas, porque o frio está pegando. Então, assim, é complicado. Então, a Bíblia é um livro científico. E eu comecei a ler a Bíblia em 2014. Como eu disse antes, eu lia só versículo. Que o pastor ou alguém pregava, assim, tal, e pronto, acabou, pregou, falou, fechou a Bíblia, assim se foi, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia e fui lendo, aí eu li Jó, enfim, eu li a Bíblia, devorei a Bíblia. E lendo a Bíblia, eu descobri que a Bíblia, como eu já disse antes, é um livro científico e tem muita coisa ali dentro, tanto para o bem, tanto para o mal. Aí fala assim, mas por que tanto mistério? Por que tanta parábola? Tantos dogmas, hieroglifos? Por que tanto assim, né? Porque as pessoas que foram obrigadas a escrever por Constantino, né? Ele, naquela época, as pessoas estavam se despertando, descobrindo seus poderes, então ele resolveu falar, vamos colocar um tampão nesse negócio aí. Bom, Flávio, são dois assuntos diferentes, né? Eu não. A minha preocupação hoje em dia é procurar saber quem eu sou, o que eu posso fazer e quem é a verdade que eu sou. Quando eu disse que eu dei uma volta na paleontologia, na arqueologia, para saber o que houve com a humanidade naquela época. O meu intuito é saber realmente quem eu sou, o que eu posso fazer para que as coisas melhorem, entendeu? E é isso o intuito da minha live. Eu não tenho faculdade, eu não estudei física, todos os estudos que eu fiz foi por conta própria, fuça ali, fuça aqui, muita meditação, isso daí, você entendeu? Então, eu realmente quero saber quem eu sou, porque eu tive todas essas visões, essas coisas. Eu quero saber quem eu sou, o que eu posso fazer, qual é a minha força, qual é o meu poder, você entendeu? Eu quero conhecer. Considerações finais, Marilene, se despeça da nossa audiência. Eu agradeço a todo mundo que assistiu, por estar aqui. E o meu intuito eu já falei, né? Desejo sorte, paz, harmonia para todo mundo, muita saúde, muita positividade, muita coisa boa para todo mundo. E as coisas podem ser mudadas, sim. E vamos lutar para que tudo seja mudado. Como eu disse no começo, nós somos realmente manipulados, nós somos trespassados, nós somos escravos, né? Então a gente tem que deixar de ser e procurar o caminho para deixar de ser. Muito obrigado, Marilene, pela sua participação.
E é isso aí, qualquer coisa, estamos aqui à disposição, tá bom? Ok, Então, valeu. valeu, Fábio.